Quando você cria alguma coisa, o que você tem que pensar? É vivo, esse sistema é vivo. Sentiu falta de alguma coisa, ou muita gente tá te trazendo um feedback, isso não é ruim. Cria uma outra aula, simples. De lá pra cá, o curso, desde a primeira turma, eu dei ao vivo, gravei, o editor foi lá, colocou tudo editado, eu tô ainda com essas aulas, e quando tem a necessidade de algo novo, eu trago. E eu sempre tenho esse pensamento. Se um professor de faculdade, mestrado, ele cria uma aula pra aquele aluno, que é a necessidade que a pessoa tem, que ele sabe que a pessoa tem. Então, esse é o meu raciocínio pra tudo que eu vou criar, qualquer curso. Elas estão aprendendo a vender o serviço, valorizar o trabalho dela, porque gera impacto também financeiro para quem ela trabalha, e ela entender que ela é capaz de ter o próprio negócio. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Jaque Molonha. Ela é fundadora da Escola do Vestir. E aí, Jaque, se apresenta pra galera do VDcast. Prazer estar aqui, galera do VDcast. Eu sou a Jaque Molonha, consultora estrategista de imagem. E hoje estou aqui para abrir tudo que a gente fez aí, a diferença, né, Vitor? Já gravamos uma vez. É isso legal de falar, né? A gente já gravou um VDcast, o quê? 2 anos atrás? Foi julho de 2022, se eu não me engano. E na altura nem tinha Escola do Vestir, né? Não existia. Na verdade, ela estava nascendo, foi a primeira vez que eu falei da escola, foi no VDcast. E no dia eu falei, depois eu vou saber se deu certo ou não, tá gravado. Tá gravado, a gente vê depois, né? E ó, quem tiver em casa, no final desse episódio, quem estiver assistindo no YouTube, eu vou botar o link pra pessoa assistir e ver o que mudou. Porque na altura, como é que era a Jaque? Você nem se apresentava assim, né? Não, já que, assim, são 2 anos e não só como profissional, mas a maturidade de negócio, eu acho que mudou muito. Era muito insegura, muito no quesito, uma escola. Na verdade, quando a gente vai criar algo, a gente nem tem muita noção do que aquilo vai virar. Então, aquela Jaque tava falando timidamente, né? Eu acho que vai ser até legal. Eu também vou assistir de novo, porque ver essa diferença dessa Jaque, que hoje já entende bem o que tá acontecendo ali, já sabe fazer boas perguntas, que é uma coisa que eu aprendi com você, a gente sabe perguntar direito. Isso faz toda a diferença no nosso negócio. Então, a Jaque de hoje tá bem mais madura, quanto a negócio e quanto ao profissional mesmo. Que massa. E na altura, você tava começando ali a gravar o conteúdo para cuidar dos profissionais. Mas antes você falava com o cliente final apenas, né? Como é que foi essa transição? E lá a gente falou, vamos deixar gravado para falar se deu certo ou não. Já vamos dar um spoiler pra galera. E aí, deu certo ou não? Conta deu aí. Muito certo. Dá logo, com o pé na porta, conta logo. Deu Formou muito. Quantos profissionais nesse tempo? Olha, em 2 anos, mais de 1.000 profissionais. Profissionais, né? A gente tá falando de pessoas que ainda vão multiplicar essa metodologia. Sim. Então, é uma árvore frutífera aí. Que massa. E como é que foi isso? Como é que nasceu essa vontade de mudar? Não falar só com o público final, mas treinar os outros profissionais? Então, tem um ponto bem importante que quando eu entrei para o seu programa, eu tava com o público final. E só fazia lançamento. Tava indo bem, né? Tava indo bem, super bem. Até sempre além do que eu esperava, né? Mas é fruto do que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente às vezes não enxerga, a gente tá trabalhando tanto. Eu sei porque às vezes alguém tá ouvindo aqui e fala, nossa, tô trabalhando tanto, parece que eu não tô enxergando. Mas é que esse resultado vem, é questão de tempo e no caso é pouco tempo, né, que acontece. Então, olhando hoje, o que eu fiz? Eu fazia público final, só que começou a dar tão certo o método, a forma que eu divulgava, que eu fazia para público final, começou o estrategista de imagem, né, foi criado a partir do meu método de público final, método imagem estratégica. Então, isso explodiu no mercado e começaram a me pedir mentoria. As consultoras. Foi natural, então. Foi natural, começaram a me pedir, porque começa a te olhar como referência e fala, poxa, eu faço isso, como que ela faz e dá certo? Como que é? E começaram a me pedir, foi quando eu fiz o Vida de Mentor, lembra? Claro que lembro. Eu falei, vou fazer e vou começar, já que estão me pedindo, vou oferecer para algumas pessoas, porque elas começaram a fazer o meu curso para público final, para melhorar o atendimento delas. Uau. E aí eu comecei a fazer, fiz uma turma, fiz aquele desafio lá, 7 dias, fiz um boca a boca, e entrei no WhatsApp mesmo, fechei 6 mentoradas. Uau, a quanto na época? Na época, acho que foi 8.000. Legal. 8.000, só que eu ainda abri Já pagou o programa? Já paguei. Já paguei. E ainda fiz uma mentoria para público final, porque eu fiz 2. Eu tava naquela dúvida. Ai, tô no público final, vou fazer profissional. Fiz 2. E a de público final, eu fiz uma mentoria para testar. Depois eu descontinuei, porque eu foquei no público profissional.
e fiz as 5. Coloquei 4 pessoas também, falando, sem nenhuma ação com muito trabalho, né? Simplesmente mensagem no WhatsApp, ligação e pronto. E aí Paulo, né? Pra quem não sabe, Paulo é meu marido, sócio, e ele começou a falar, você tem que ter sua formação. Eu não me sentia capaz, Vitor. Eu falava, não, acho que não, a responsabilidade é muito grande. Você formar alguém se não tiver resultado, sabe? Dá um nervoso, se não tiver resultado, como que eu vou formar? E ele falou, não, você precisa ter formação. Ele ficou quase 2 anos, assim, falando. E eu comecei a olhar, isso até uma coisa legal para quem tá assistindo, ouvindo, olha para a forma que você faz o seu trabalho. Porque eu comecei a mapear o processo que eu fazia com as clientes. O que eu faço? Quando eu tô com essa dúvida, o que eu busco? Onde que eu registro? Quando fica uma cliente mais desafiadora, o que eu faço para resolver? Eu comecei a mapear todo o processo do que eu fazia. E foi por isso que surgiu o método da formação. Porque eu mapeei exatamente o que eu fazia. Às vezes a gente esquece que são 10 anos de profissão, que para você tem muitas coisas que é óbvio, que tá no automático, e pro outro é um desafio que bloqueia aquela pessoa. Ela não continua o trabalho dela, bloqueia. Então eu acho que essa foi a chave para dar tão certo a formação. A gente fez uma primeira turma em julho de 2022. Eu acho que a gente investiu aí uns 10 mil reais, colocamos umas 50 pessoas, 50, 60 pessoas, e o valor do curso 3 mil. Então, assim, lógico que tinha uma demanda ali. Sim. Hoje as turmas já ficam mais de 100 pessoas, a gente encerra antes. Mas eu olhei muito pro processo, então tudo que vem, tudo que as pessoas vão te perguntar, isso tanto pra mentoria quanto pra uma formação, se você é da área de formar novos profissionais, você começa a olhar pro que você fez, porque a resposta sempre tá no que você passou. Isso. É uma coisa que tira um pouco aquele peso, sabe? Meu Deus, tenho que formar. E acho isso muito interessante, Jaque, porque tem muitas pessoas que acham que não estão prontas para serem mentoras, ou que não tem um método dentro delas, ou até que não tem lógica ou tudo que eles fazem. E sempre tem. Às vezes eles só não passaram tempo suficiente olhando para o que eles estão fazendo de fato. Exato. Faz sentido? Faz. E o mentor, ele não tem que adquirir uma nova habilidade para ensinar, ele só tem que compartilhar as habilidades que ele já tem. É o que trouxe ele até ali. E o que para ele é básico e simples, pode ser ouro para uma outra pessoa. E uma coisa que eu vejo que cada vez mais as pessoas mais espertas estão abrindo os olhos, é que toda e qualquer empresa, todo e qualquer negócio deveria ter um negócio de educação ao lado. Deveria ter uma escola daquilo ali para documentar os processos, para deixar claro ali os sistemas, de forma que eles possam sim ser pagos por esse novo braço, né? Mas que seja uma forma também deles treinarem os novos colaboradores da própria empresa. Você falou que para criar esse seu método, você teve que lançar um olhar diferente ao que você já fazia todos os dias. Só de fazer isso, já com certeza elevou a sua barra. Faz sentido isso? Faz. Como é que foi esse processo para você? Então, primeiro, não foi um processo muito de estudo antes. Eu sou uma pessoa que eu tenho que jogar o balde e correr atrás dele, senão eu não tiro do papel. Eu acredito que muitas que estão ouvindo também passam por esse processo. Então, o que eu fiz? Eu lancei a formação e falei, eu sei o que eu faço, entendi, eu tinha um processo da cliente, mas eu não tinha um processo de ensino. Esse eu só vou aprender na prática. Isso. Então, o que eu fiz? Estruturei o que uma consultora precisa ter para ela executar o trabalho. E nisso entra negócio, uma coisa que a gente não tem quase de aprendizado. Dentro da área de consultoria clássica, você não tem uma coisa, principalmente do digital, que muda muito. E eu tenho a facilidade de ter tudo interno na empresa, né? Toda a parte digital interna. Então, a gente está a todo momento atualizado nisso. E aí, eu estruturei e cada aula, qual foi o meu pensamento? Como que é aula de faculdade? O professor não prepara a aula? Por que eu tenho que ter tudo pronto antes? Eu vou preparar as minhas aulas. Verdade. Então, isso pra mim foi tão leve. Bem verdade, isso é bem verdade. Entendeu? Eu vou preparar minhas aulas. E aí, eu coloquei estrutura, montei, e cada aula eu preparava para aquela aula. Foi ao vivo ali, foi em tempo real? Foi ao vivo, tempo real. Eu preparei para aquela aula. E qual que era o meu pensamento que eu sempre falei para as minhas alunas? Falei, olha, quando você cria alguma coisa, o que você tem que pensar? É vivo, esse sistema é vivo. Sentiu falta de alguma coisa, ou muita gente está te trazendo feedback, isso não é ruim. Cria uma outra aula, simples. Maravilhoso. Cria uma outra aula. Então, de lá para cá, o curso, desde a primeira turma,
eu dei ao vivo, gravei, o editor foi lá, colocou tudo editado, eu tô ainda com essas aulas, e quando tem a necessidade de algo novo, eu trago. E eu sempre tenho esse pensamento. Se um professor de faculdade, mestrado, ele cria uma aula para aquele aluno, que é a necessidade que a pessoa tem, que ele sabe que a pessoa tem. Então, esse é o meu raciocínio para tudo que eu vou criar, qualquer curso. Eu tenho muito mais facilidade de tirar no ao vivo do que tirar no gravado. Então, eu falo, vou criar minha aula, preparo a estrutura e cada aula eu crio. E isso fica de uma forma tão leve, tão prazerosa, porque você não fica naquela pressão de criar tudo, gravar tudo. Pode fazer isso, mas faz um piloto antes dessa forma que você vai surpreender, inclusive, com o que você tem de conhecimento. Que maravilhoso. Olha, lá no Vida de Mentor, não sei se você lembra, né? São 5 aulas. Criar, vender, entregar e escalar. Sim. E tem a 5ª aula que hoje eu chamo de formatura. Eu falo que é uma reunião de encerramento de ciclo, é uma formatura. Só que na primeira turma lá atrás, sabe como é que eu chamei a 5ª aula? Coringa. E aí eu falei, 5ª aula vai ser uma aula coringa. Como assim, Vitor Coringa? Ué, tudo que vocês me perguntarem na aula 1, 2, 3, 4 e que não couber na aula 1, 2, 3 e 4, eu vou virar e falar assim, interessante esse tema, vamos tratar no nosso 5º encontro. E aí eu ia anotando as coisas que tinham ficado para ver depois. E aí nesse 5º encontro eu tinha lá um script das coisas que me perguntaram ao longo das primeiras 4 aulas. E aí eu ensinei isso pra galera, porque um dos medos que o mentor tem é, será que eu vou cobrir tudo? Será que vai ficar faltando alguma coisa? Se eles não entenderem. E nesse jeito de entregar que eu ensino, a pessoa entrega e tem feedback vivo dos próprios alunos. Olha, Jaque, não gostei disso. Ó, Jaque, eu queria que você se aprofundasse naquilo. E aí, dessa forma, com o feedback vivo dos alunos que estão ali, você consegue atender os pedidos deles. E se você atender tudo, não tem como o cara não ficar feliz, porque você deu exatamente o que ele queria e muitas vezes mais do que ele queria, né? Então, melhor do que o mentor ficar abraçando o perfeccionismo e ficar em casa desenhando o melhor método, a melhor coisa é fazer como você fez. De ir a campo, conhecer esses clientes pagantes, ser pago primeiro para produzir depois e produzir não sozinho, mas com a ajuda desses primeiros mentorados. Faz sentido isso? Faz sentido porque até produzir sozinho não te traz a necessidade do real daquela pessoa que está buscando o seu conhecimento. Isso. Você pode errar, né? Quanto tempo que você já fazia mentoria, que você contou, né? Teve uma vez que você falou assim, nossa, tenho não sei quantos anos, hoje eu só, quando você criou Vida de Mentor, eu só coloquei o processo que eu já fazia. Isso. E... só que é tanto conhecimento que a gente tem que às vezes você não vai trazer tudo para aquela pessoa conforme você pensa, você tem que entender o que ela precisa. Então isso daí faz todo sentido para você criar um sistema vivo, e eu acho que esse sistema vivo é o que mantém essa pessoa na sua esteira de produto também por mais tempo, porque ela entende que na hora que ela tem alguma necessidade, você vai trazer essa resposta para ela. E sair disso é muito ruim, porque sozinho você vai perguntar para quem? Total. E você hoje tem esse ecossistema que as pessoas renovam e seguem com você e continuam? Como é que você faz? Então, tem um ponto que eu vou trazer que foi uma virada, eu tava com 6 mentoradas, né? Hoje a gente tá com 36. Uau. Em pouco tempo, de outubro pra cá. Top. E aí, o que eu comecei a olhar? Na minha cabeça, Vitor, todo mundo que vinha pra uma mentoria, ela já tinha passado por formação. Então, seja o nicho que a pessoa tem, né? O meu, no caso, é a consultoria de imagem. Essa pessoa já tinha passado por uma formação. Então, ela viria meio pronta pra tirar dúvidas do que ela tem no momento dela. Sim. E aí, comecei a fazer esse novo processo, e começaram a entrar pessoas do meu ecossistema que não tinham clientes ainda. Que veio da minha formação e falou, Jaque, eu quero começar estruturado. Mas todo zero. Todo zero. Interessante. E existe esse perfil, né? Existe, mas isso me assustou, porque eu falei assim, meu Deus, mas ela não tem uma cliente? Como assim? Não tinha, isso na minha cabeça não virava. Interessante. E aí eu falei, bom, ela teve a minha formação, teve aula comigo, só que na minha formação tem 5 encontros ao vivo. E depois pra tirar dúvidas, direcionamento. E depois acaba. Então ela falou, tá, mas como que eu falo com você de novo? E tá do zero. E aí, Vitor, essa virada pra mim foi tão forte, só que eu precisei ter um resultado pra eu entender que isso era possível. Entendeu? Isso foi o outro medo que eu tinha de tirar a formação. Aí entraram algumas, 2 que estavam do zero, só tinham a minha formação. E entrou uma que nem formação tinha, que ela só tinha parte de consultoria de cores, que é um braço da consultoria de imagem, mas não tinha de imagem. Então, vários serviços ela precisaria da formação.
Só que tem aquele negócio, a formação, né? A bonequinha russa lá que você fala. Agora vai ter que explicar as matrióticas. Tudo que a gente fala que faz sentido no nosso mundo, eu quero que através desse VDcast faça Sim. sentido no mundo de quem tá ouvindo. Então, falou das matrióticas, explica. E, gente, isso não fazia sentido pra mim, tá? Então todo mundo aprende esse negócio. A matriosca é aquela bonequinha russa que tem uma dentro da outra. Então você tira e... Abriu? Tem mais uma. Abriu, tem mais uma. E aí o valor, você, né? A pessoa caminhar na esteira, ela entra pra formação, quando ela vai pra mentoria, você abate ali o valor pra ela continuar nesse ciclo. Então, e deixa eu só olhar mesmo na cara de quem tá em casa e deixar isso muito claro. Um dos erros mais comuns que os mentores cometem, se você já vende um curso online, por exemplo, de R$1.000 ou R$2.000, é quando você criar sua mentoria de R$5.000 ou R$10.000 ou R$20.000 ou mais, você falar que a mentoria é exclusiva para alunos. Parece que você está acertando, né? Mas é um erro grande, né, Jaque? É um erro grande. Por que isso? Porque tem um cara que tá louquinho para comprar sua mentoria, ele é o cliente ideal, que vai trabalhar com você por longo prazo, que você vai gerar valor e que ele vai tirar valor dessa relação, só que ele não quer saber do teu cursinho de R$1.000, de R$2.000. Ele quer comprar a mentoria. E se você limita a sua mentoria só para o cara que já comprou o seu curso, você não está olhando para esse outro tipo de cliente. Qual é a melhor forma, ao meu ver? Você oferecer a mentoria que inclui o seu curso. Então, se você tem uma mentoria, por exemplo, de R$10.000 e um curso de 2, quando o cara compra a mentoria de 10, ele ganha o curso de 2. E aí, por outro lado, se ele já pagou 2, para ele migrar para a mentoria, ao invés dele pagar 10, você pode oferecer dele pagar só os 8.000 de diferença. E é isso que eu chamo de matrióticas. Eu batizei pelo nome das bonecas russas em homenagem a um dos meus mentores, o Andrei Parabellum. E eu gosto dessa ideia de uma coisa estar dentro da outra. Dentro da outra. Por que isso é interessante? Porque cada passo que a pessoa dá, ela sente que ela está literalmente dando um passo mais profundo para seguir com você, né? A esteira de serviço, na verdade, é o que faz você aumentar seu lucro, né? Total. É isso que aumenta. Isso, porque na primeira transação, o custo de aquisição daquele cliente é altíssimo. Exato. Você gastou com propaganda, gastou com time, gastou com marketing. Mas depois que esse cliente pagou, cara, a renovação, tirando o custo da entrega, né? Praticamente lucro líquido. A gente tá há quanto tempo junto? Exato. Eu paguei seu lead lá atrás. Só que, cara, na renovação, não. Então é Pagou só você com fazer. jantar. Paguei com jantar no Mastermind. Foi o custo de aquisição. Conta essa história aí também. Agora que já falou, vai ter que contar, ué. Gente, eu caí num jantar do Mastermind. Por acidente. Nem me conhecia, não sabia nada de mim. Não conhecia. Eu tinha feito um curso com o Paulo Cuenca, que foi que quando eu entrei aí nessa parte de conteúdo, que eu queria ficar mais forte nisso. E aí eu falei, queria conhecer, eles estavam no Rio. Eu falei, poxa, aí eles disseram, vou ver se você pode vir no jantar. Eu não imaginava o que era o jantar. Achei até que era com os dois. Cheguei lá no jantar do Mastermind. Galera, né? Uma galera. Aí ele falou, mas você sabe que aquilo destravou a mente até Paulo daí no caso meu marido, né? Sim. Ele falou que o jantar destravou a mente dele, porque naquele jantar, Paulo Cuenca falou assim, olha, o que fatura menos aqui, fatura 1 milhão no ano. E aí, Paulo olhou assim pra mim e falou, porque aquilo naquela época era super, hoje pra gente assim... Ué, porque agora é parte da sua vida, Exato. né? Você vive isso. Mas quando você viu pela primeira vez, a experiência era outra, né? Exato. Você sonhava, você nem sonhava talvez com isso, né? Não sonhava, a gente não imaginava. Aí hoje a gente olha e fala, meu Deus, olha, e pensa, Vitor, 3 anos. Que negócio que te dá esse retorno tão rápido com o investimento que a gente faz? Não existe. Não existe. Isso é realmente uma coisa muito, muito fora do comum, cara. Eu tenho estudado negócios tradicionais, negócios normais. Cara, nada se assemelha a um negócio de educação com curso e mentoria em matéria de margem, em velocidade, em o quanto que a empresa pode ser enxuta em matéria de time. Nossa, é realmente... Eu não me canso de me maravilhar e me surpreender com o quanto que esse modelo é poderoso. Um curso de 10 ou... Tipo, 10 não. Um curso de 2.000 ou 2.000 reais e uma mentoria de 10 ou 20 mil reais. São 2 produtos que, se a pessoa tiver, cara, ela consegue escalar para os 7 dígitos tranquilamente. Rapidinho. Algumas em 1 ano, outras em 2, outras em 3, outras em 5. Algumas nunca vão conseguir. Mas eu não consigo pensar num modelo mais simples do que esse, né? Hoje, como é que são as suas ofertas, seus produtos? Como é que são? Então, a gente tem tem alguns cursos Masterclass que eu são de entrada. Mas o principal, a esteira principal, eu tenho um curso técnico, onde ela não tá com a formação completa, mas quem não consegue para a formação completa começa nesse curso técnico. Um passo menor, para começar a aprender com você. Custa quanto? É 1.297. Ela é analista de proporção corporal. Ela se torna uma analista de proporção corporal, que é um método que eu desenvolvi, que ela faz uma técnica só de entender o mapeamento do efeito das peças no corpo. Ponto. E dá uma lista para quem ela faz essa análise. E aí depois a gente vem para a formação, que ela se torna uma consultora estrategista de imagem, que é uma metodologia também da escola, que foi a estratégia de imagem que eu desenvolvi, e depois vem para a mentoria.
para titânio, que aí é o processo de acompanhamento, e dentro desse acompanhamento ela tem algumas faixas que ela pula, quem entra do 0 a 4.000, e daí a gente tem umas faixas que ela é acompanhada e tem um crescimento dentro da mentoria. E a gente faz alguns ciclos que são legais, por exemplo, ela tá no 2º ciclo, eu vou trazer, quando a pessoa tá mais tempo comigo, é óbvio que eu vou trazer ela mais pro palco ainda. Total. Porque eu tô acompanhando, tô vendo a evolução dela, então a gente tem algumas palestras, algumas coisas que elas começam a participar e, consequentemente, quando começam a crescer no mercado e serem vistas também como referência. Então foi um programa que a gente construiu e tá dando super certo. Agora, aquele pulo que eu falei de 6 para 36, lembra que eu falei? Que é um número significativo, né? Eu olhei para essa base e entendi que as pessoas vêm do zero, vêm querendo estruturar um negócio. E não necessariamente ela já está querendo, ela quer faturar 50, 100 mil por ano. Tem gente que já fatura 100 mil por ano e quer mais. Só que essa pessoa vem pela parte de negócio. Essas vêm, eu quero estruturar, porque eu não quero começar do zero sozinha. É muito mais difícil fazer sozinha, não tem processo nenhum. E aí eu mudei a narrativa de falar. Entendeu? Eu comecei a mudar a narrativa da mentoria. E trazer nesses encontros ao vivo que eu tenho da formação, falando, olha só, aqui você estrutura. Você quer estruturar sozinha, tudo bem. Eu levei 10 anos pra isso. Mas se você... Leva mais tempo, sai bem mais caro. Exato. Agora, se você quer estruturar comigo, em 1 ano você estrutura o seu negócio pra 50, 100 mil reais. Pra você faturar, pra você estruturar ele. Começando do zero, sozinha, investimento, ela vai investir isso. E aí eu comecei a ter pessoas do zero recuperando o investimento em 3 meses, em 2 meses. Uma recuperou em 1 mês. Entendeu? E qual o valor do investimento de novo? É 10 mil para quem é formada comigo. Então ela paga 10 mil, que na verdade é 15, mas aí a gente tem um abatimento. E quem não é 13. Legal. E aí agora estão entrando pessoas do zero também, que são formadas, mas são pessoas que já têm negócio e vêm e pegam a minha formação, porque a metodologia facilita também o faturamento, né? Mas mudar essa narrativa fez toda a diferença, porque as pessoas achavam, não, acho que não é pra mim. E aí eu comecei a ver que quem entrou do zero, quem insistiu, falou, Jaque, eu quero. Eu falei, mas se não tiver resultado, tá bom. Eu vou aprender com você, vou ter o teu acompanhamento por 1 ano, eu quero isso. Ela falou, Jaque, você não tá entendendo. Ela levou uma lição com essa cliente, que ela falou, você não tá entendendo. Eu não tô comprando de você documento, aula, eu quero perguntar pra você. É isso que eu quero. Ela não tá comprando de você, ela tá comprando você. Algum tipo de proximidade, algum tipo de troca mesmo, né? Poder perguntar uma coisa. Ela falou assim, eu quero fazer um atendimento. E se eu tiver uma dúvida, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Porque o que você tem de conhecimento, eu não tenho. Eu acabei de entrar. Eu fiz só a sua formação, eu não tenho 10 anos de carreira, então eu vou perguntar pra quem? Ela tá comprando uma aceleração, né? Ela poderia chegar no mesmo ponto que você, talvez, só que levaria muito tempo, muita dedicação, muito investimento pra isso. Quando ela compra de você, ela tá comprando um atalho, né? Uma máquina do tempo, talvez. Exato. E aí essa cliente me fez abrir essa porta e entender, e a gente ficou muito mais forte, não só pra mim, mas acho que pra todo o meu time. Olhar isso, entender quando elas entram, a dor que elas estão, avaliar. A gente faz um acompanhamento mensal e aí você começa a ver que quem não responde, ou a pessoa tá com muito resultado, ou a pessoa tá com vergonha de colocar o que ela não fez. É verdade. Vou falar de você. Teve uma época que você deu uma sumida na mentoria, né? E quando a pessoa some e aparece de novo, eu falo, e aí, voltou rico ou voltou pobre, né? Porque nunca a pessoa volta normal. E realmente, quando a pessoa fica um tempo fora, é isso. Ou ela tá com vergonha de alguma coisa que não tá indo bem, ou ela tá, às vezes, sobrecarregada pela vitória. Porque a vitória, às vezes, sobrecarrega, né? Pensa em 1 ano, Vitor. Eu faturei múltiplo 7, não foi um só. Em 1 ano de escola, eu não tinha nem... Eu falava, gente, eu não sei mais o que fazer. Eu durmo, eu não durmo, o que eu faço? Porque aí você aprende... Foi intenso, né? Foi intenso, aí você tem outra coisa pra olhar. Aí você descobre que treinar, ensinar, delegar... gestão... Nossa, aí você fala, gente, eu não parei pra pensar nisso antes, eu só fui executando. Não foi pra isso que eu fiz o Optim, não. Eu fiz só pra parte boa. Não, mas você não pode ter só parte boa sem... Não, nunca tem. Né? É o ônus e o bônus, os dois, né? Você é merecedora a partir do seu esforço, né, Vitor? Eu acredito nisso demais, assim. Eu tenho... toda a minha trajetória foi... Eu olhei sempre e falei assim, cara, se eu me dedico muito, não é possível que eu não vou ter esse retorno.
Entendeu? Assim, eu acredito em Deus, né? Então, independente do que você acredita, eu olho pra isso e falo assim, se eu tô esforçando, é o sonho que eu tive de empreender, de ter o meu horário. Era o meu sonho. Eu trabalhava na área financeira e aquilo pra mim era frustrante. Falei, por que eu não posso trazer esse sonho pra outras mulheres? E eu comecei a trazer. Se você se esforça, não tô vendo o resultado, não tô vendo. Às vezes você não tá vendo porque você só quer aquele resultado, mas tem os resultados diários. Você tá fazendo pela sua família, pela propósito que você tem de família. O seu trabalho é pra também te trazer conforto, te trazer leveza, te trazer coisas boas. Foi uma coisa que eu fui trabalhando na minha cabeça pra isso também. E aí eu comecei a ter resultado. Porque teve uma época que eu só trabalhava pra atingir o objetivo que eu queria financeiro ali. E é óbvio que a gente busca, a gente quer uma vida melhor. Só que quando a gente tá focado nisso e não olha como o seu trabalho impacta... Eu sei que parece uma coisa meio filosófica, gente, mas de verdade... Quando a gente olha só para aquela meta financeira, é uma escassez que a gente fica trabalhando na cabeça bizarra. Porque você fala, não atingi, meu Deus, faltou 10 mil aqui. Não, meu Deus, não vou conseguir. Você fica meio maluco entrando naquilo e esquece que a prosperidade vem na leveza, vem acordar e falar, Deus, muito obrigada que o Senhor me dê saúde hoje. Hoje eu vou fazer o melhor que eu tenho aqui. Eu não tô equilibrando, não tô conseguindo equilibrar todos os pratos, mas me mostra qual prato eu tenho que olhar agora. Entendeu? E eu acho que isso vai te... É uma coisa que eu trabalho até hoje, tá? Eu tô falando aqui, mas eu trabalho até hoje. É um jogo pra sempre, né? Mas isso me fez ter mais resultado. Uma coisa que às vezes a gente acha boba, sabe? Eu não acho bobo, não. Eu sei que você não acha, por isso que eu tô falando aqui, porque eu achei muito tempo. E eu sou uma pessoa muito executora, focada em meta. Assim, se me dá uma meta, eu fico neurótica com aquela meta. E eu tava esquecendo disso, que é olhar e falar, poxa... Eu vou tirar esse tempo, não tá tudo equilibrado, mas agora eu vou olhar para as crianças, vou fazer alguma coisa com eles e entender o lugar que você recarrega. Eu tenho um lugar que eu recarrego, que eu descobri durante essa jornada que é desafiadora. Você faturar 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, não é do dia pra noite. Às vezes até pelo trabalho que você faz, é mais rápido, só que é muito esforço. Né? O resultado que você tem está diretamente ligado ao esforço que você faz. E aí, nesse processo, eu descobri que pegar minha filha de tarde, fazer ela faltar uma aula à tarde, não briguem comigo, mas é que às vezes é bom quando não tem prova. E ir com ela falar, filha, o que você quer fazer hoje? Mãe, eu quero ir numa lojinha tal, eu quero tomar um sorvete. Ir com ela, não olhar pro celular, ficar só com ela, sem ter nenhum... Isso me recarrega num movimento absurdo, com ela, com o Davi. O Davi, ele é assim... Mãe, acho que a gente tá precisando fazer aquele almoço, hein? Ele fala, quando eu tô muito, porque eu vou com ele ele gosta muito de comida. A Rebeca, ela gosta de compras, o Davi de comida, então ele fica feliz dessa forma. Aí ele fala, mãe, vamos no restaurante tal. Aquele momento me recarrega muito, muito. É uma coisa que eu não sei explicar, assim, mas parece que a minha mente libera, assim, espaço, sabe? Acho que encontrar o que te recarrega também é importante nesse processo, porque às vezes a gente acha, por um momento eu achava que recarregar era viajar, e eu voltava morta. Mais cansada do que eu queria descansar da viagem. Férias, né? Meu Deus do céu. Mesmo indo só eu e Paulo, mas eu voltava, meu Deus, agora eu só quero dormir, não quero... E aí eu entendi que o recarregar não é sobre descansar em si, né? Qual que é o seu descansar? O meu é ir almoçar com o Davi, ou ir com a Rebeca fazer algum passeio que ela quer. Uau, maravilhoso. Isso faz muita diferença pra mim, pro meu dia a dia. E tem uma sacada aí dentro, né? Você não leva a filha pro restaurante, nem o filho pra loja. Você leva a filha pra loja e o filho pro restaurante. Tratar a pessoa como ela quer ser tratada, né? Na linguagem de amor dela, né? No que faz sentido pra ela. Isso é uma sacada muito poderosa também. E às vezes os clientes também gostam de coisas diferentes. Como é que é isso no cuidado do cliente lá dentro? Como é que você customiza a experiência? Então, dentro da mentoria, que é quem a gente acompanha de perto, essa planilha de acompanhamento que eu consigo entender qual está sendo a dor dela ali. E a gente tem algumas ações. Quando eu falo da mentoria, quando a pessoa entra, tem coisas que a gente não fala, e você vai ter um atendimento individualizado de tal coisa. Por quê? Tem algumas coisas que são customizadas. Às vezes a pessoa não está preenchendo a planilha, mesmo tendo tutorial, mesmo tendo... Porque ela não é do processo. E ela luta com aquilo eternamente.
E tem pessoas que não vão ser. Aí o que meu time faz? Olha, eu vi aqui que você não preencheu, você tá com alguma dificuldade? Abre um call com ela de 15 minutos, dá atenção, mostra. A pessoa não para mais de... Ela pega aquilo, entende e viu que alguém olhou pra ela, que pra ela aquilo é difícil, apesar de ser simples, né? O simples é relativo. Porque pra ela não é questão de ser difícil de preencher, é que pra ela luta contra o processo. Às vezes por não querer ver crescimento, às vezes por não querer olhar pro número que ela não fez, que ela se comprometeu e não fez. Então esse lugar que a gente acompanha elas é algo que eu fico muito em cima pra elas preencherem, porque ali que eu consigo trazer a individualidade para cada uma. Se tiver alguma... Tem pessoas que estão ótimas, mas eu quero dar parabéns para aquela pessoa, eu quero mandar alguma coisa para ela, olha só, sabe, mandar uma carta. Materializar, né? O que for, mandar para ela e falar, ó, isso aqui é pela conquista. Eu tenho uma mentorada lá, que ela entrou com uma meta de 12 mil mês, ela tá fazendo 20 mês. Uau. Então, assim, eu tenho que olhar para essa pessoa, eu tenho que parabenizar, porque ela também vai gerar resultado depois, e ela vai falar, poxa, por que eu vou pra outro lugar se aqui na hora da dificuldade eu sou ajudada, na hora da vitória eu sou reconhecida? Isso é uma coisa que eu ensino lá no Vida de Mentor a fazer sempre, não é às vezes, é sempre. É sempre começar o encontro colhendo as vitórias do que rolou, terminar o encontro com o porquê que valeu a pena, e isso traz atenção do mentorado pro que tá acontecendo de fato com ele, né? E se a galera tá dividindo vitórias e ele não, ele vê que ali é um ambiente de vitórias, mas que ele tá deixando de desejar alguma coisa, né? Traz de volta a responsabilidade e o cara volta pro prumo, né? Isso é muito poderoso também. Sim. Eu acho que e é pra isso que é um programa de mentoria, eu vejo, sabe? Porque a pessoa tá ali no acompanhamento e conforme a mentoria que eu tenho, é uma mentoria que ao meu ver, é escalável. Depois disso vem, como você, né? A gente sempre conversou, vem um outro grupo de pessoas que estão em outro nível, mas eu ainda estou preparando elas para esse outro nível. Elas não estão preparadas ainda. Então, e conforme você... Às vezes a gente acha, mas imagina, vai ter 100 pessoas, como que você vai dar atenção? Você cria sistema, tudo a gente cria. Eu chego hoje pra minha equipe e falo, escuta, já que tá difícil, falei, coloca aí na IA, dá um jeito de arranjar. Alguém já automatizou isso, é você que não tá sabendo. Verdade. Alguém já pra alguém é automatizou. simples, alguém sabe fazer isso aí. Então vamos incentivar, e eu incentivo tanto dentro da empresa quanto as mentoradas também, porque às vezes vem umas coisas, não tô conseguindo falar, gente, vocês têm que ser curiosas. Se a gente não vai atrás, não é curiosa, você não vai destacar, é muito difícil. Você não vai ter um resultado mais rápido, porque você precisa ser curioso, naturalmente curioso. Então, incentivar isso também eu acho que faz toda a diferença tanto para a equipe interna, a equipe da sua empresa, quanto para mentoradas também, eu faço dessa forma. Que massa. E olha, essas mais de 1000 mulheres, a maioria? A maioria. Tem uns 5 lá, homens. Que interessante. Então, a maioria é mulher, mais de 1000, né? Então, mais de 1000 mulheres, 5 homens. Essas meninas, ou essas mulheres, quando elas têm acesso à sua metodologia, começam a ter esses resultados. Porque é gostoso ensinar, é massa. Mas eu gosto de ver o que tá por trás disso, né, cara? Uma coisa que tem me movido bastante é o resultado não do meu cliente, mas o resultado do cliente do meu cliente. Qual o tipo de salto que elas estão experimentando dentro da profissão depois que trabalham com você? Primeiro, o resultado financeiro, né? Porque na consultoria de imagem, por mais que as pessoas achem que atender, ter o cliente é fácil, mas ela tá empreendendo. Ela precisa ter cliente para ela atender. Então, um salto maior, elas estão aprendendo a vender o serviço, valorizar o trabalho dela, porque gera impacto também financeiro para quem ela trabalha. Geralmente as pessoas querem um reposicionamento de imagem para ganhar mais dentro daquilo que ela faz. E ela entender que ela é capaz de ter o próprio negócio. Porque muitas se olham como... eu só presto esse serviço. Ela não se olha como empresária, como empreendedora. E ali ela entende, cara, eu tô construindo meu negócio. Essa é a primeira vez ela vê isso lá. Mágico, hein? Tô construindo meu negócio. E elas estão, às vezes, numa profissão que tem muitas que não querem transição. Nada a ver, né? Nada a ver, uma outra área. Tem uma mentorada minha que mora na Holanda. Ela é do Peru. Já morou no Brasil, agora mora na Holanda, ela tá numa multinacional lá, que ela é executiva, chegou na parte de diretoria. O que ela fez? Ela me contratou pra fazer reposicionamento de imagem. Ela, em 6 meses, ela teve 3 promoções. Depois, ela me contratou pra isso. Falei, cara, se eu não conseguir fazer isso com essa mulher, me senti pressionada, bora, vamos descobrir na prática se o negócio funciona mesmo. E aí funciona? ela funcionou.
E aí Nossa. agora ela se formou e quer fazer isso com mulheres lá para alcançar o que ela não alcançou. Hoje ela tá num programa lá que faz toda a Holanda, em várias cidades, colocando mulheres dentro do mercado de trabalho lá, trabalhando no posicionamento de imagem. Cara, que animal. Animal, porque não é só, ela não tá fazendo serviço de consultoria particular, ela criou o programa dela, unindo o que ela é de executiva, com a parte de posicionamento executivo, mais estratégia de imagem. Então as pessoas podem criar o programa delas a partir de um conhecimento. Então isso também foi uma sacada ali para as minhas mentoradas. Não é sobre ela executar só o método. O que ela faz que pode somar para ela criar o próprio programa dela de atendimento. Que massa. Então você tem essa visão abundante, porque tem muitas pessoas, isso é uma objeção muito comum, que falam, mas eu vou treinar o outro profissional, o advogado, quando eu falo, cara, cria uma mentoria para outros advogados, o arquiteto que eu falo, cria uma mentoria para outros arquitetos. Eles falam, mas eu vou formar então o meu concorrente? Como que você vê isso e como que o seu mercado vê isso, Jaque? Olha, é um mercado um pouco mais isolado, assim, eu não vejo dentro eu não conheço outras consultoras que fazem mentoria, que têm o seu próprio negócio, assim, não tenho proximidade. Mas ali dentro, o que eu falo para elas? Você vai ensinar, eu tô preparando vocês para ensinar, porque a minha ideia é que elas sejam didáticas. E eu aprendi isso dentro dos mastermind que eu participo. Várias pessoas fazendo a mesma coisa, inclusive você mentora mentores que também ensinam a parte do digital. E são seus mentorados. A maior parte da galera que ensina aí high ticket, ensina mentoria, já passou por algum programa meu. Então eu olho pra isso pra mim foi uma referência também, porque em um momento... Os bons, né? Os bons. Tem uma galera esquisita, né? Tô falando dos bons, a maioria passou por lá. Tem um momento que a gente se questiona, não sei se você em algum momento fez, mas eu já me questionei um dia, eu falei, mas... Aí eu entendi, eu falei, se ela for mentorar outras consultoras, ela tá... pra ela, eu tô aprendendo com a Jaque e vai ter o programa dela. Porque eu acho que as pessoas também, quando a gente fala de imagem pessoal, se conectam. Em algum momento, a pessoa não vai conectar comigo, mas vai conectar com ela. E não tem a ver com a técnica, o que sabe ou não. É com identidade mesmo. Né? E ela vai continuar comigo porque ela se conecta comigo. Então, hoje eu olho muito para isso, que eu ensino elas para terem programas, seja de mentoria, seja de aceleração, dentro do que elas querem fazer, com os profissionais que elas estão atendendo. Tem profissionais que mentoram clientes finais, criam um programa para cliente final. Tem profissional ali que ela começa a ir no meu evento, ganhar placa, e outras consultoras falam, mas será que eu posso aprender com você? É um ecossistema, né? Será que eu posso aprender com você? Será que você me ensina? E aí ela cria uma mentoria dela ali e tá tudo bem. Eu acho que é assim que você que o seu nome também cresce no mercado, porque é o que foi com você. Você mentorou várias pessoas que hoje são grandes nessa parte de high ticket, mas em algum momento elas passaram por você. Então, hoje, o seu nome ainda eu vejo, né, que é acima disso porque é de onde veio a fonte. Então, é um lugar que você constrói de referência e uma referência sólida, porque é pelo que você executou, pelo que você trabalhou. Que massa. E, Jaque, nessa sua vida de mentora, o que você mais gosta, o que você mais valoriza, o que mais fez diferença pra você? Porque foi uma baita de uma trajetória, né? Esse final, esses últimos 2 anos, extremamente acelerados, né? Continua. Como é pra você? Eu acho que uma parte melhor, assim, pra mim, é a leveza de entregar esse programa. Porque... Você desenhou de jeito leve? Desenhei do jeito leve, e não só do jeito leve, eu compartilho o que eu faço. Eu não tenho script, eu não tenho que me preocupar exatamente se o passo a passo da aula tá certo. Você não tem que lembrar como é que é ser você, né? É só falar do que você viveu. Exato, e é uma forma mais leve porque eu acho que é onde eu consigo potencializar mais ela no resultado. Porque quando você está ensinando, formando, eu não estou potencializando o resultado, eu estou formando didaticamente. Ela está aprendendo uma nova profissão. Então é bem engessado, entendeu? Quando eu pego a entrega da mentoria, o dia que eu tenho é um encontro onde eu vou ajudar no que ela precisa. E até aprende um monte, né? Aprendo muito. Eu aprendo muito com os meus clientes também. Muito. Nossa, aprendo muito. Teve uma mentorada minha que fez uma questão de uma reunião estratégica que eu comecei a falar, não, agora vamos falar pra todo mundo fazer dessa forma e testar, porque o que você fez foi muito bom. E aí você vê mentorado seu fazendo coisas que compartilham ali e dá certo. E aí você acrescenta ainda na sua mentoria e fala, vamos todo mundo, porque pensa, o estudo de mercado, 30 pessoas ali fazendo a mesma coisa e validando quantas fechou pelo aquele processo. E aprendendo juntas, né? Trocando, compartilhando, né? É muito, muito bom. Então, eu acho que essa parte leve, pra mim, é o melhor. Não é por ser leve, é por enxergar que eu consigo ajudar ela exatamente no que ela quer e ver ela resolver, entendeu?
Acho que essa parte é a parte que eu mais gosto. Que eu mais me sinto útil. Que massa. Eu mais me sinto que valeu a pena, que vale a pena. Que maneiro. E nesses anos todos que você está trabalhando nessa área, quais foram os maiores desafios ou os maiores obstáculos que você precisou superar? A minha cabeça. Se puder contar um pouquinho disso, acho que pode ser bom. Eu acho que o enxergar que eu podia, que eu posso realmente ser importante no que eu faço. Vou explicar o que é esse ser importante. É ver que as pessoas enxerguem todo o conhecimento que eu tenho e o quanto eu posso ajudar. Porque é como, a todo momento, eu sempre lutei muito como se eu não fosse boa o suficiente. Entendeu? Isso é uma luta mesmo pra mim, mesmo. Como se eu não fosse boa o suficiente. E aí, pra eu ter resultado, na minha cabeça eu tinha que me sacrificar muito. Resultado que vinha leve, sabe aquela coisa que quando você é pequena, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, a pessoa que falava assim, me passa o Pix aí que eu quero entrar. É como se eu não merecesse aquilo. Uau. Algo te trava ainda? Eu acho que eu ainda não tô 100% curada, não. Vai evoluindo com o tempo, né? Vai evoluindo. Sabe por quê? Porque os estágios vão mudando. E aí você passou por um estágio, você fala, foi. Mas aí você olha pro outro e fala, meu Deus, o que eu vou ter que destravar agora? Porque é um jogo eterno, é um jogo infinito, né? É um jogo que parte muito do seu objetivo, né? Qual que é seu objetivo? Dependendo do objetivo, você vai ter que cavar mais profundo pra desbloquear, entendeu? Interessante. Então, a minha cabeça, pra mim, é o que mais me bloqueou. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma viagem pra Europa, eu e o Paulo, de 21 dias, a gente foi pra 5 países. A gente nunca discutiu tanto na vida. Sério? O que aconteceu? Besteira. E depois eu voltando com ele, eu falei, gente, mas por que a gente discutiu tanto nessa viagem? Aí eu entendi que eu tinha que fazer alguma dificuldade pra aquela viagem valer. Não ser perfeita. Né? Não, pra eu merecer a viagem. Meu Deus do céu. Se eu não tivesse problema, eu não merecia aquilo. Você entendeu? E o Paulo, ele é muito mais assim, né? De pensar, eu sou aquela pessoa prática. E ele, você já percebeu o seu movimento? Aí ele começa a trazer vários movimentos. Aí eu falei, cara, eu tive que criar dificuldade pra fazer valer a viagem que eu paguei. Com o meu dinheiro. Com o nosso dinheiro, no caso, né? Meu e dele. Meu Deus. Porque se eu não tivesse, se não fosse difícil, eu não era merecedora. Então, pra ser bom, tem que doer. A programação antiga é essa, né? E aí você já identificou e tá mudando isso, né? Exato. E como é que você faz pra mudar esse pensamento? Então, eu tenho tudo escrito no espelho de batom vermelho, várias coisas. Que ontem até a moça falou assim, posso apagar o espelho? Não! Aí eu falei assim, ela falou assim, mas é que já tá bem borrado, porque... E engraçado que isso ensina meus filhos, né? A Rebeca vai lá todo dia e lê o que tá no meu espelho. Toda vez que ela vai no banheiro, eu tô passando maquiagem, ela lê o que tá no meu espelho. Eu falei, olha que eu também tô trabalhando na mente dela. Porque são algumas coisas de afirmação. Isso é um exercício que eu faço. O outro é sempre tirar, né? Eu tô com uma coisa na minha cabeça, eu coloco no papel. Penseira do Dumbledore. Você via Harry Potter? Não. Você não é dessa geração? Não, eu sou, mas eu nunca fui do Harry Potter. Não me conectei com ele. Meu Deus, tá bom, tudo bem. Eu te perdoo, tá? A gente pode continuar sendo amigo, né? Mas lá no Harry Potter, o Dumbledore, ele tem uma penseira. E aí ele pega a varinha, ele tá com um pensamento, ele tira o pensamento e bota na penseira. E aí fica ali, tipo, para de incomodar ele. Para de incomodar. Se ele precisar, ele pode olhar para aquilo ali depois. Cara, eu acredito que é uma metáfora muito poderosa para um journal, né? Um diário, né? Que eu acredito que todo mundo devia fazer. É algo que eu não faço o tempo inteiro, mas que quando eu faço, a minha vida tá melhor. É o meu diário de gratidão ali, que eu gosto de começar meu dia anotando as coisas pelas quais eu sou grato. Isso faz a gente levar a nossa atenção pro que tá funcionando, né? Amanhã é dia de master. Eu começo o encontro fazendo esse momento, porque nós, empreendedores, por definição, a gente tá realizando mais coisas do que a gente consegue perceber, né? Talvez, se você não tivesse parado para olhar que tem mais de 1000 mulheres formadas, talvez você nem percebesse, né? Na verdade, isso em algum momento me assustaria. Total. Eu acharia que teria que pôr o pé no freio. Entendeu? Uau. E aí eu comecei a trabalhar isso, a entender os movimentos e perceber. Isso é interessante, Jaque. Isso é tão interessante, porque eu lembrei de um podcast que eu gravei agora com o Marcelo Barbosa. E ele, guitarrista, né, do Angra, ele contou pra mãe
o resultado que ele estava tendo, tipo no começo, fazendo 10 mil reais, sabe? No início da história, não agora nos milhões, mas ele contou pra mãe, 10 mil reais no mês, mãe. Aí sabe qual foi a reação dela? 10 mil reais? Não pode, filho. Como assim? Não pode. Ela criou um teto simbólico ali, uma crença limitadora, de que não era possível que com o curso online, essa brincadeira da internet, ele estivesse fazendo 10 mil por mês. Tem que ter algo errado. E aí ela perguntou, você não tá metido com nada errado não, né? Engraçado isso, né? Como é que pode, cara? A gente limita o que é possível, né? A gente limita. E você sabe onde que eu comecei a ver isso também? No meu filho de 14 anos. Eu falo pra ele, qual que é teu sonho? Aí ele chegou assim e falou, mãe, meu sonho, quando eu morar sozinho, é morar num lugar assim, assim, assim. Eu falei, por que a gente não pode realizar agora? Não, porque a gente vai ter que comprar, né, fazer as coisas. Eu falei, e por que a gente não pode fazer agora? Uau. Então eu falei, o que eu tô fazendo aqui dentro? Teve não sei se tem mais tempo, mas essa parte é bem rapidinha que eu vou falar. Teve um cara que ele falou por que tem que ser rapidinho, então? Tá bom. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Vamos pensar, vamos trabalhar nessa crença aí. Por que tem que ser rapidinho? Se você quiser ficar falando 1 hora sobre isso, será que não pode? Eu fui pra São Paulo esses dias e encontrei um cara lá. Você já vai entender. Tá. Que você conhece. Tá. Eu tava conversando com um senhor e o senhor falando bem assim, olha, minha vida foi muito difícil com a minha esposa. A gente morava numa cidade muito de interior e ela tinha que... ela queria abrir uma loja e a gente ganhava, assim, perto do salário mínimo, cada um. Mas a gente tinha sonho. E aí ela começou... Ele trabalhava a semana inteira, ele pegava sexta-feira um carro, acho que era um Golzinho, um carro bem sem ar, sem nada, ele fala. Pensa naquela direção dura. Ia pra São Paulo pra ela fazer as compras, porque o braço tinha que estar de madrugada, fazer as compras o dia inteiro. E ele tinha 3 filhos, ele falava assim, eu sempre levava, nós 5, enchia o carro de compra pra loja dela. E ele foi sempre antes de ir embora, ele ia num restaurante bom. Ele falou, eu vou num restaurante bom com os meus filhos. Aí eu falava, mas por quê, né? Pô, vai gastar quanto? Em São Paulo, um restaurante bom, ele contava ali pra poder fazer as coisas. Ele falou, porque eu vendia sonho pros meus filhos. Eles precisavam entender que eles tinham que sonhar. Senão eles não iam conquistar as coisas. E a única forma de sonhar é ele ver que aquilo é possível pra ele. Aí tá. Aí acabou o tempo do negócio, ele falou bem assim... Eu falei, gente, mas quem que é o filho? Eu queria perguntar dos filhos. O que deu, né? Porque ele contou que levou pra vários lugares e tudo era pra sonhar. Ele levava em coisas de experiência pros filhos dele serem capazes de sonhar. Aí acabou o tempo lá, daí o cara que tava palestrando falou assim... Ô pai, você terminou aí de falar? Uou. Eu olhei e falei, não acredito. É o pai do Romani. Uau, que demais. Pai do Romani. E aí eu olhei... Meu Deus do céu. Pai do Romani. Eu falei, gente, deu certo né? ele vender sonho. Cara, e não é só Romani, né? As irmãs, né? Exato, todo mundo ali 3. deu certo, né? As 3. Aí a irmã dele tava lá, que ela mora fora, e ela faz pesquisas, um bilionário lá, tem uma... Só trabalho... o Peter Diamandis, só, que trabalha com longevidade, tranquilo. Você tem noção? Galera que faz mineração de asteroide, pessoal tranquilo. Olha pessoal isso. Tranquilo. Sim. Você tem noção? Ele vendeu sonhos pros filhos dele. Que surreal. Eu cheguei pro Paulo e falei, escuta, a gente tem que vender sonho pra todo mundo. Uau. Porque é só assim que a pessoa... Ele vendeu pra mim ali. Falei, gente, isso destrava muito. Aí eu cheguei em casa e comecei a ficar louca de vender o sonho pras crianças. E aí o que eu conversei com a Rebeca, com o Davi, fui entender. A Rebeca já é aquela assim, não, quero isso. A Rebeca, ela é próspera por natureza, assim. Mas o Davi, como ele é mais... Ele tem um perfil mais analítico, tudo ele analisa. E eu comecei a perceber que eu tenho que trabalhar isso nele. Então, qual a experiência que eu tenho que trazer pra ele? Dentro da minha empresa, qual a experiência que eu tenho que trazer pra quem trabalha comigo, pra ela entender onde a gente pode chegar? Aquilo tá me martelando até hoje. Onde eu vou, eu falo daquilo, porque foi muito chocante. Na hora que acabou a conversa, eu não tinha o cara que tá lá palestrando falar, ô pai, terminou de falar aí? Me deu um choque na hora. É muito forte. Uau. Cara, que demais, que demais.
Eu vi alguma coisa no Instagram, eu tenho uma bebê, né? Isabela tem 4 meses. E aí o texto lá, a postagem é dizendo que os bebês, eles nascem gênios. Capacidade de aprender, a capacidade de descobrir coisas novas, e experimentar e fazer novas conexões neurais. É a gente que vai limitando eles. A gente que vai reduzindo o que é possível. Através das nossas crenças, através do que a gente não percebe, através das nossas lentes, né? O Murilo Gun, gosto muito do Murilo, ele fala isso também. Ele tem um programa chamado Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas. E ele fala que você não tem que fazer nada para incentivar a criatividade na criança. É só parar de fazer as coisas que ficam limando e limitando, né? Essa criatividade que é inata, é nossa, é inerente do ser humano, mas que com o passar do tempo e com essa coisa que chamam de ser adulto, vai sendo cortado pouco a pouco, né? Afinal, você não pode escrever na parede. Afinal, a folha de papel tem que ser assim e não assado. Afinal, você tem que vestir dessa forma. Esse conhecimento é fundamental, porque eu vejo a diferença do Davi para a Rebeca. O Davi é o mais velho, a gente é mais, principalmente os pais, né? Eu tenho um perfil mais processual. Você acaba trazendo isso mais forte, não entendendo que entra pro cliente, né? Trazendo uma coisa para uma pessoa que não tem um perfil para aquilo, ela não vai desenvolver. Entender o que você tem que trazer para cada um. Então, eu não tinha parado para pensar, como você falou aquela hora, olha o que você vai aprender, né? Você leva um para um lugar, outro para o outro. Por quê? Porque não é a mesma coisa. O dia de tal coisa. Porque são perfis diferentes. Então, pro cliente, tem que olhar para isso. Cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. Vou botar no final desse episódio também o episódio com o Romani, que tá lá no Master também. É um cara fenomenal, cara. E agora eu fiquei com vontade de conhecer o pai do Romani. Não, você vai ficar chocado. Fiquei chocada. Chocada. Foi um choque muito bom. Que maravilhoso. Que me e ó, você tá contando a história do Romani, o VDcast é sobre eu contar a história da minha galera. Tô contando a sua aqui. Mas você tem a história de algum mentorado, alguma cliente sua, pode ou não falar o nome, mas que teve algum salto muito significativo? Porque eu gosto dessas histórias porque elas fazem lembrar por que a gente faz o que a gente faz, né? Você tem alguma pra contar? Eu tenho uma. Tem a Bia. Posso falar o nome dela? Beatriz Franklin. Ela é médica. E aí, ela apaixonada por moda. Apaixonada. Ela tem 46 anos. Tá comigo, acho que faz uns quase 2 anos. E aí, ela decidiu fazer transição de carreira. Ela fez a minha formação, não tinha nenhuma outra, só tinha em cores. E foi pra mentoria. E aí, qual é o desafio maior? Você é médica. Você vai trabalhar com imagem? Você é médica. É menor, é pequeno, não é? E aí ela Na cabeça do mundo, né? Exato. E aí ela começou a trabalhar, só que levando as duas coisas paralelas. Ela começou a trabalhar o vestir dela para aquele ambiente. Em qualquer época ela falou, eu tenho que vender meu serviço. E aí, ela falou assim, Jaque, não quero atender médicos. Não, quero sair disso, não quero atender médico de jeito nenhum. Quem começou a procurar? Os médicos. Os médicos? Meu Deus. E ela falou que teve uma vez um senhorzinho, um médico, que era o senhor, que falou para ela, olha, eu vi que você fez um vídeo lá, mas você fala um pouquinho mais devagar que eu não entendi, eu queria mostrar pra minha esposa, eu não entendi. Ela levou um choque que ela falou, gente, um senhor, médico, um tempão, ele tá olhando o que eu tô fazendo. Uau. E aí ela fez em 4 meses, ano passado ela pegou a placa comigo no evento que a gente fez, em 4 meses ela fez 30 mil. Uau. A meta dela era 15. Dobrou a meta. Fez a Dilma. Dobrou a meta. Era 15. E aí ela começou a enxergar. Só que o que aconteceu esse final de ano? Ela deu uma paralisada, porque assusta fazer a transição. Por mais que você vai, ela é muito dedicada. O marido tá com ela agora fazendo toda a parte do digital. Então começou a criar um novo negócio dentro de casa. E aí ela deu uma travada, eu percebi, eu dei uma puxada nela. E aí ela falou assim, eu tenho que decidir, eu tenho que sair. E ela não saía, porque, né, fica com receio. E aí aconteceu uma situação lá, que ela passou, que ela nem conseguiu controlar, ela teve que sair. E ela mandou uma mensagem pra mim, acho que foi semana passada, Jaque, realmente, quando é pra acontecer, se você, quando você decide por um caminho, alguma coisa vai te empurrar. E ela empurrou, e agora ela tá focada 100% na consultoria,
No mês, em janeiro, dezembro ela não tinha feito nada, porque deu essa paralisada em janeiro. Aconteceu isso, pum, 8 mil. Uau. Porque ela precisa focar no que ela decidiu, no que ela é boa. Ela tava no mês anterior, quase nada. Assim, por quê? Porque tava voltada na medicina, tava focando muito em plantão, não sei o quê. De repente, puf, essa fonte secou. E aí, qual a questão? O nosso desespero é, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora você vai focar no que você precisa. Foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com às vezes foca uma fonte seca justamente para você ir pro caminho que é o melhor, que é o que vai te trazer o que você sempre sonhou, só que você tá com medo. O mundo fecha uma porta, mas Deus abre outra, né? Exato. Que Abre massa, outras várias, que foi o que aconteceu comigo. Que animal. E Jaque, lá dentro do que você viu lá na mentoria, no Vida de Mentor e agora no Master, tem alguma coisa prática? Porque, assim, aqui no VDCast eu tenho duas intenções. Eu tenho a intenção de que a pessoa conheça alguém brilhante, e é você, e eu tenho a intenção de que a pessoa saia com algo prático para ela implementar, para daqui a 1 ano, se ela encontrar você em algum evento, falar assim, você é a Jaque, né? Ó, eu fiz aquela coisa lá que você falou e tive tal resultado. Eu quero que todo o VDCast tenha algo prático para quem tá em casa ouvir e poder já experimentar agora, imediatamente no seu negócio. O que você pode compartilhar de direto ao ponto e prático pra galera fazer? Fazer o formulário da mentoria e já listar os contatos do WhatsApp. Eu listei vários contatos do WhatsApp, combinei ali a ligação, pedi pra pessoa preencher, combinei a ligação. Tem gente que pensa em live, tráfego pago, nível com outras pessoas. Você falando de quem tá no próprio contato do WhatsApp. Eu falo que provavelmente seu primeiro ou próximo mentorado tá lá, né? Tá alguém dedo, que você já apertou a mão, alguém que tá lá no seu WhatsApp já. Não, e até se a pessoa você pode ter aí não sei quanto de investimento, ação, não sei da quanto, não importa, não me importa. Faz isso hoje, que você vai ver que você tá deixando que você tem muitas oportunidades ali de novos mentorados, porque você quer seguir um processo certinho de fazer ação, 10 dias, captação, 7 dias, aula, não sei o quê, e esquece que às vezes é só você abordar a pessoa, entender o momento dela, falar pra ela preencher como mera como que fala? Fugiu a palavra. Pra ela fazer um processo ali de preenchimento. Pode ser que não entre, só pra se conhecer, um diagnóstico, é só pra olhar como que você tá nesse momento, né? Isso é muito importante. E fazer uma ligação. E repetir as mesmas perguntas, como o Vitor Damasio fala, oi, tudo bem? Tô te ligando aqui, Vitor, mas olha só, você não preencheu? Eu preenchi. Então agora, eu vou te perguntar exatamente as mesmas perguntas que estão lá, mas sabe o que é importante pra mim nessa ligação? Ouvir você, porque você escrevendo eu não escuto sua voz. Então aqui eu vou sentir o que é de fato e como eu posso te ajudar. Tudo bem? Tudo bem. E não se preocupa de responder a mesma coisa que você colocou lá, não. Aqui eu quero sentir sua energia, né? Exato. Você fez o dever de casa, hein, dona Jaque? Meu Deus, hein? Fiz essa ligação que eu fazia. Fechei muito, muito, muito. Que massa. Assim. Porque é de fato. Entendeu? As pessoas se comunicam por 3 formas. A primeira é imagem. A forma que ela gera a percepção pro outro e pra ela mesma. A segunda, o comportamento. E a terceira, a fala. Nessa ação você tá ouvindo a pessoa. Então é a fala, então você tem que enfatizar com essa pessoa que você tá ali pra escutar. E que a voz dela, ali você vai ouvir a voz dela. E isso é importante porque vai de fato trazer pra você o que você pode ajudá-la. Quando a gente faz um processo de consultoria de imagem, a gente tem essas 3 coisas. A imagem, não é a imagem já o posicionamento, mas a gente avalia referências dessa pessoa, porque nós somos seres visuais. Só que a imagem confirma no comportamento e confirma na escrita. Às vezes tem pessoas que escrevem muito bem e tem dificuldade de falar. E tem pessoas que falam muito bem e tem dificuldade de escrever. E tem pessoas que escrevem e falam, mas imaginam de outra forma. Então, quando você pega esses 3 pontos e cruza, você consegue de fato entender aquela pessoa. Entendeu? Animal. Jaque, onde que quem tá em casa pode seguir você, conhecer você, saber mais sobre o seu trabalho? Bom, perfil no Instagram, Jaque Molonha, como tá escrito aqui no VDCast. E tem o perfil também da Escola do Vestir, que é a Escola do Vestir Oficial. Que massa. E olha, eu lembro que quando a gente gravou lá atrás, eu perguntei pra você sobre o futuro, né? Onde é que você se imagina, tá? Nos próximos anos e tal. E aí você falou de, vamos ver se vai dar certo. e que bom que deu, né? Foram muitos milhões e você tá feliz. Mas e quando você olha pros próximos 2, 5, 10 anos, pra onde você tá indo? O que você vê, Jaque? Primeiro eu vejo uma escola física com experiências de várias salas. Eu tenho tudo desenhadinho, assim. Já tá sonhando? Já.
Que massa. E os eventos internacionais, que já estão para acontecer também. Quem sabe? Vamos ver se vai dar certo. Que maravilhoso. Eu acredito e vejo isso acontecendo. De verdade. E olha, quando você faz uma postagem lá nos stories, nem todo mundo vê. E quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, que mensagem você deixaria? É trabalhar a sua mente, porque ela te limita demais a alcançar seus resultados. Ela briga diariamente com a gente. Acho que é avaliar isso que faz a diferença de fato de você alcançar o que você deseja. A mente é muito poderosa. Que maravilhoso, Jaque. Obrigado pela sua participação aqui no VDcast e pelo tempo que você separou para compartilhar sua história com a minha galera. Foi um prazer enorme estar aqui, Vitor. É um prazer sempre estar com você. Obrigadão. Viu? Valeu demais. Tamo junto. Tamo junto. E olha, se você estiver assistindo aqui no YouTube, eu sugiro que você clique para ver o primeiro episódio da Jaque, para você ver a evolução dela nesse tempo. E pode clicar também para ver o meu episódio com o Romani, já que a gente citou ele aqui, e talvez você se inspire também na história de sucesso dele. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.